Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para locadores, locatários e operadores de direito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre penhor legal e garantias em contratos de locação. Nos últimos anos, o STJ vem consolidando decisões importantes que esclarecem como o penhor legal previsto no Código Civil pode ser exercido mesmo quando o contrato já conta com garantias contratuais, como a fiança. Entre os pontos analisados estão os limites da acumulação de garantias, o direito do locador de proteger seu crédito e as regras de autotutela previstas na lei. Essas decisões têm impactos diretos na prática diária de contratos residenciais e comerciais, na proteção de crédito e na segurança jurídica das partes envolvidas. E para entender melhor o alcance dessas interpretações, os cuidados que locadores e locatários devem ter e as tendências da jurisprudência, eu converso agora com o advogado especialista em direito civil, Gabriel Viegas. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os ouvintes. Esse é um tema realmente bem diferente, né, do que a gente tem ouvido normalmente na lei de inquilinato, uma série desses julgamentos, né? Então, realmente, o STJ trouxe aí uma perspectiva bem interessante para o nosso dia a dia, né? Para o locador, para o locatário. E eu acho que é um importante julgamento, né? Muito interessante. Além de importante, é muito interessante por conta dessa questão da autorização do penhor legal, mesmo havendo outro tipo de garantia no contrato. Doutor Gabriel, para começar então, o que caracteriza o penhor legal e como que ele difere aí das garantias contratuais como fiança em contratos de locação? Tiago, o penhor legal, ele não é uma garantia que é feita entre as partes, né? Ele é feito de forma direto da lei. Até foi por isso que o STJ teve esse entendimento, porque o que proíbe, né, a lei do inquilinato, o que ela proíbe é a dupla garantia. Né, para não ter aquele abuso de direito do locador de exigir uma série de garantias para que consiga alugar um imóvel. Né? Então, a grande diferença é que o penhor legal, ele é uma garantia real que nasce dentro da lei, né? Nosso artigo 1467 do Código Civil. Ok. E quais são os fundamentos jurídicos que permitem aí a acumulação do penhor legal com a fiança, mesmo tendo vedação a múltiplas garantias no contrato de locação, doutor? Olha, Tiago, a grande distinção é justamente que a garantia contratual, né, é a que você traz junto com a outra parte. A lei do inquilinato, ela veda mais de uma garantia. Né? Então, você não pode exigir, o locador não pode exigir que sejam feitas uma fiança e um avalista ou um depósito e uma fiança, mas o penhor legal, ele é feito da própria lei, é a natureza propriamente legal, que o STJ entendeu, né? Nesse caso, existem outros julgados em relação a isso, mas esse é o mais importante porque foi o mais explícito, né? Dessa forma. É justamente de autorizar essa utilização, porque uma é uma garantia que é feita entre as partes, é uma garantia legal. Né? A própria lei autoriza que você tenha o penhor daquele bem para garantir a dívida. E em que situações esse penhor legal pode ser considerado uma forma legítima de autotutela privada do credor? O Tiago, você usou realmente uma frase, né? Um termo, autotutela privada, que normalmente não se tem mais. Nosso Código Civil, nosso Código de Processo Civil, nossa legislação em si, ela tem deixado de lado a autotutela justamente para não ter aqueles excessos, né, que normalmente tem. Mas esse é um resquício na nossa legislação de uma autotutela. Os pressupostos que tem, primeiro, né, a previsão legal, não é para qualquer tipo de dívida que você pode fazer esse penhor legal. Existem casos excepcionais. Para o caso, inclusive, desse nosso caso, que a gente está comentando, ele é importante que tenha a previsão legal, ela existe porque foi uma locação. O crédito locatício, ele tem que ser exigível, tem que ter bens, né, juridicamente abrangidos ali pela forma do penhor,
E uma das coisas mais importantes que tem que ser analisado é que a atuação dessa penhora ela não pode ser desproporcional e nem abusiva, porque você também não pode penhorar coisas que são importantes para a continuidade da empresa, como aí no nosso caso, ou bens que são para a utilidade diária da pessoa. E mais além dessa penhora, a pessoa também tem que ter as formalidades processuais de homologação desse penhor em juízo, ou de forma extrajudicial, mas que acaba sendo levado para a justiça ao final. Então, esses são os requisitos mínimos. É um caso realmente, penhor, é um caso excepcional. Não é em todos os casos que pode ser feita o penhor, até porque é a última garantia. Né? Se você tem uma fiança, primeiro você vai na fiança. Se você tem um avalista, você vai primeiro ao avalista. Então, o penhor ele é um caso excepcional. A fiança já não teve condições, já foi exigido dessa pessoa, né, do locatário, várias vezes o débito, e ela está se esquivando ao pagamento. Então, esse é o último momento, é a última coisa que pode ser feita, é um caso realmente excepcional, é o penhor legal. E como é que o STJ tem interpretado aí o artigo 1467 do Código Civil em relação a essa proteção do locador frente à inadimplência do locatário? O STJ, o entendimento dele é de realmente uma proteção ao locador, né? Porque a lei do inquilinato ela é muito mais protetiva ao locatário. Vamos tomar aí por base justamente essa questão da impossibilidade da dupla garantia no contrato. O STJ tem entendido isso como uma forma de proteção ao locador, né? Até para que as pessoas que possuem imóveis para locação, não se veem também desamparadas totalmente. Então, ela teve esse entendimento para garantir também ao locador que não vai haver o seu inadimplemento, né, do contrato. E até que ponto a proibição a múltiplas garantias contratuais na lei do inquilinato limita aí a autonomia das partes e não afeta o penhor legal? É justamente isso, assim, a autonomia das partes ela é vedada, né, por conta disso, né, da parte está se observando o que é feita e tudo mais, por conta de excessos, né, que eram feitos antes até no direito comercial lá atrás, justamente para que não tenha excesso na exigência de locação e os locatários não tenham condições de locar. E aí a gente tem essa proporcionalidade do locador ser muito mais beneficiado do que o locatário, né? Era uma dificuldade muito grande. Então foi feita essa análise, né, ao longo de décadas aí, e foi fixada essa vedação à múltipla garantia, que inclusive é uma contravenção penal, a exigência de múltipla garantia dentro do contrato. Mas rememoramos aqui, a vedação ela é para a questão contratual, né? E foi exatamente por isso que o STJ autorizou o penhor legal, porque ele trouxe aí uma questão legislativa, uma autorização legal de ser feita esse penhor, né, de bens que guarnecem ali o imóvel locado para a garantia do imóvel. Mas ele também trouxe isso dentro da lei como forma excepcional, né? Então, de fato, é uma restrição à autonomia das partes, mas é a dupla garantia, é uma limitação à autonomia das partes, mas é uma limitação que é importante, né? Que foi estudada lá atrás para que excessos não ocorressem, né? Mas, no nosso caso, a autorização penhor legal, junto com qualquer tipo de garantia, né? A fiança, a caução, projeta mais sobre essa questão legal, né? Um é contratual, o outro é legal. E que impactos essa decisão da terceira turma, que a gente está usando como gancho, pode ter aí para a prática de locadores, locatários em contratos comerciais e residenciais? Os impactos são relevantes. Ainda é uma tendência muito grande, embora o STJ tenha tido essa decisão e tenha outras decisões que são nesse sentido, é uma situação muito importante. Para o locador, principalmente, ele reforça a tese de que a fiança não exclui o penhor, então para o locador tem essa garantia de que, de alguma forma, vai conseguir ter a quitação dos débitos, né? Amplia a segurança argumentativa nas ações de homologação de penhor legal, porque
como nesse caso aqui, em primeira instância, muitos juízes não acatam a autorização do penhor legal justamente pela questão da fiança ou de outra garantia contratual. Então, com essa decisão agora, isso vai ser abrangido também para os juízes analisarem, né, de uma forma mais tendente a essa autorização. E vai fortalecer também, né, a posição do locador de, em caso de inadimplemento, com bens deixados ali, guarnecidos no imóvel, que ele possa utilizar esses bens para quitar a dívida que ele tem. E para o caso dos locatários, né, ele, obviamente, vai aumentar aí a cautela dos locatários de deixar que o imóvel fique nessa situação de dívida, né, vai ter que ter uma exigência maior em relação ao risco de constrição dos bens que estão no imóvel, mas assim, uma questão que tem que ser sempre lembrada é que não pode ter excesso também nesse caso. O locador não pode simplesmente arrombar a porta, entrar no imóvel, pegar a televisão ou pegar os bens que estão ali guarnecidos porque tem o penhor legal. Não é assim, não é tão desproporcional. As coisas têm que ser analisadas, né, com um advogado ou com um operador do direito de forma muito técnica para que isso não seja anulado depois. Então, assim, essa lei, eu entendo que ela vai ser muito mais aplicada para o comercial do que para o residencial, embora não tenha nenhum tipo de vedação para a locação residencial. Mas ela vai ser muito mais utilizada, ela tende a ser mais utilizada para os fins de locações comerciais, como foi o caso desse processo, né, dessa decisão aí do STJ. O penhor legal ele exige notificação ou algum tipo de formalidade antes de apreensão dos bens? Que cuidados devem ser observados aí pelos locadores? Não tem uma notificação anterior, mas é preciso que o locador comprove de forma objetiva o inadimplemento. Ela deve ser limitada a penhorar os bens que efetivamente podem ser penhorados, né? Então, por exemplo, livros caixa da empresa, isso daí não pode ser penhorado, porque faz parte do exercício normal da empresa. Coisas que são utilizadas para o bom funcionamento da empresa não pode ser penhorado. Como o caso de, vamos supor, no escritório de advocacia, você tirar um computador do escritório, o advogado é ali que ele faz as peças e tudo. Então, mas se tem um sofá que tem ali, pode ser feito esse tipo de penhor legal. E o mesmo caso em residência, aquelas penhoras da mesma forma como se faz, né, em penhora de bens da pessoa, né, por exemplo, a pessoa tem uma geladeira, você não pode retirar essa geladeira dela, mas se ela tem outros bens que são supérfluos, esse caso você pode utilizar. E é o mesmo caso aqui para o nosso penhor legal. Então, assim, esses bens eles têm que ser abrangidos por essas hipóteses. Não pode ter violência, não pode ter ameaça, não pode ter nenhum tipo de arbitrariedade. Tem que ser feita uma discriminação de todos os bens, principalmente se puder ter foto e vídeo de como foi feito esse penhor dentro do imóvel. O ideal, inclusive, que seja feito através de ata notarial, na presença de um notário do cartório, participando dessa penhora, e proporcional também à quantidade de bens, né? Uma dívida baixa, você penhorar bens que são muito mais vultuosos, não tem uma proporcionalidade nesse caso. E depois de feito tudo isso, tem que ser feita a homologação judicial, né? Como eu falei antes, e pode ser feito a homologação de forma extrajudicial com um cartório, mas isso vai acabar sendo enviado posteriormente para o judicial, caso o devedor impugne alguma coisa. Então, esses são coisas importantes que precisam ser feitas, né, assim, analisadas pelo locador ao fazer esse procedimento do penhor. E para a gente fechar aqui, doutor Gabriel, existem riscos de abusos ou interpretações equivocadas do penhor legal? Como os tribunais têm coibido essas situações? Os riscos, com certeza tem, né? No caso, assim, de uma apreensão fora dessas hipóteses, um outro tipo de dívida, não seja de locação, a legislação ela é muito restrita a casos específicos, né? Então, seria o caso do locador fazer esse penhor legal dos bens que estão guarnecidos no imóvel, de hotéis, por exemplo, se de
pessoas que estão hospedadas ali e não têm condições, o hotel pode penhorar os bens dessa pessoa. Tem o caso também de artistas, né, que fazem algum evento e no momento não tem a condição de empregador ali, não paga. Também tem essa condição de fazer um penhor legal dos bens que estão ali guarnecidos. Pode acontecer, sim, de ter um excesso. Então, os principais riscos são exatamente esses, assim, de ser fora, né? Uma pessoa ameaçar, né? O locador ameaçar o seu locatário de que vai fazer algum outro tipo de coisa, se não me entregar isso, eu vou fazer tal coisa. Isso é um tipo de ameaça, isso não pode ser feito. Ocorre a nulidade do penhor. Ou arrombamento, né? Um locador que já notificou o locatário para sair e o locador entra, né? Isso é invasão de domicílio, ele não pode fazer isso. Ele entra no imóvel da pessoa, vai lá e pega a televisão, a geladeira, tudo mais para coibir a pessoa de continuar ali. Isso também é ilegal e, inclusive, crime. Então, é uma linha muito tênue que precisa ser verificada sempre por esse locador, né? E os tribunais, eles têm anulado penhores, né, que são feitos dessa forma, que não são cumpridos estritamente a legislação. Como eu falei, primeiro você faz o penhor com todas as garantias, todas as análises possíveis, faz a relação de todos os bens que foram apreendidos, e esses bens, depois de penhorados, eles têm que ser guarnecidos, ou ainda que seja com o locador, né, com o credor, mas ele não pode se dispor desses bens, né? A partir do momento que ele penhorou esses bens, ele tem que fazer um pedido de homologação ao juízo. O judiciário autoriza, né, homologa essa penhora, e aí sim é feita uma asta pública para a venda desses bens, né? Ele não pode simplesmente entrar lá, pegar os bens e vender, né? Não, agora eu vou quitar meu débito. Não é assim. Isso pode ser considerado, inclusive, crime, né, investigado por outros ramos aí do direito, além de indenização por conta disso, né? E o que eu percebo assim, muito é que a grande parte que são anuladas é a falta da homologação ou a forma como foram penhorados esses bens, né? De uma forma de invasão, de quebra de alguma coisa, de arrombamento, né? Não que não possa ter o arrombamento, mas é específico. Tem que ser comprovado que não está sendo descumprido nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de princípio, nossos princípios fundamentais aí na nossa legislação. Ok, doutor Gabriel Viegas, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Thiago, agradeço a todos os ouvintes. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.